entendamos bem o seu significado e a oportunidade de trazer à nossa memória estes ensinamentos. Antes de continuar, tem praticamente 2 bancos vazios aqui na frente. Me incomoda que fiquem de pé. Tem aqui lugar para todo mundo. Continuemos. Quanto custou a Abraão, que era caldeu, lá de Ur? Caldeia, que hoje é Iraque. Mas Deus o chamou, e ele saiu e foi até a terra de Canaã. Foi um grande chamado. E uma mudança total. E prometeu a Abraão uma descendência numerosa. Agora, diz a primeira leitura, tendo nascido Isaque, Deus pede a ele, então, ofereça o sangue do teu filho para mim. E Abraão preparou tudo e foi oferecer o filho. Mas pensemos bem, se nos pedisse tal coisa, quantas perguntas nós faríamos? Mas, Senhor, por que o meu filho? Por que não pedir outra coisa? Mas bem o filho da promessa. Nenhuma pergunta. Abraão prepara tudo e sobe o monte. Quando estava pronto para o sacrifício, Deus então lhe diz, pode parar. Eu vejo a tua fé. Ora, a fé pode ser visível. Quando? Quando nós, diante de Deus, cumprimos a sua palavra. A fé não é sentimento. A fé é tudo que envolve a decisão da vida. Homem decidido era Abraão, saiu da sua terra, foi para o desconhecido, esteve disposto até a oferecer o seu filho. Homem cheio de fé. E nós somos também pessoas de fé. E seremos à medida que, sendo inspirados por Deus, sobretudo pela sua palavra, seguimos o seu caminho. O apóstolo Paulo dá outro sentido e nos diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E estaríamos nós preocupados, sendo que Ele está a nosso favor? De jeito nenhum. Ele é Deus e está a nosso favor. Pois Ele não poupou o seu próprio filho. Poupou o filho de Abraão. Entregou o seu próprio. Esse é o amor de Deus, que supera todo entendimento. E não iremos nós diante de Deus suplicantes? Com toda a confiança, pois quem entregou seu filho, tudo nos concederá, juntamente com o seu filho. E vem a palavra do Evangelho. Na semana passada, tocamos num problema tão sério
quando estudamos a Escritura, mas quando estamos diante de qualquer escrito. O problema da linguagem. Na semana passada, o problema era este: 40 dias no deserto. E naquele tempo, 40 sempre lembrava a vida inteira. É o significado das expressões antigas. Vem o Evangelho de hoje e nos propõe assim: primeiro, uma palavra que usamos muito: Bíblia. Bíblia, palavra grega, que quer dizer livros. Mas no tempo de Jesus, essa palavra não era usada. Quando alguém queria se referir à Sagrada Escritura, usava uma expressão: a lei e os profetas. Resumia tudo. Mas podiam também propor de maneira figurada. Se Moisés trouxe a lei, então Moisés. E Elias foi sempre considerado o maior profeta. Então Moisés e Elias é o mesmo que falar Bíblia. Refere-se a toda a revelação de Deus na Escritura. E vejam, Jesus chama os discípulos, testemunhas escolhidas, Pedro, Tiago, João, sobe a montanha com eles. Vamos entender bem que o Evangelho está dizendo: Jesus os chamou e foi lhes ensinando tudo aquilo que se referia a ele. Ele, verdadeiro homem, mas se mostra diante dos discípulos transfigurado, para que começassem a compreender que ele não era só verdadeiro homem, mas é verdadeiro Deus. E nós cremos em Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Onde está testemunhado que Deus enviaria assim o seu Filho? Na palavra da Escritura, a lei e os profetas, Moisés e Elias. Por isso, São Marcos diz, Jesus estava ali conversando com eles, isto é, ensinando sobre tudo o que a Escritura falava a seu respeito, para que os discípulos, instruídos na sua fé, seguissem o caminho. E Jesus pede a eles paciência. Ainda não compreendem tudo. Não vão falar sobre isto? Espere até que eu ressuscite dos mortos. E de fato, ressuscitou o Senhor e os discípulos anunciaram pelo mundo todo. E temos nós tamanha fé, a ponto de compreender que Deus pede de nós a nossa vida, para oferecermos como Abraão ofereceu. É necessário um testemunho. E certamente já comentei em outra ocasião. No início do século XX, nasceu Maximiliano Kolbe, um polonês de família cristã, quis se consagrar a Deus como franciscano, e assim o fez. Lembrando bem de toda a dificuldade dessa consagração,
porque o comunismo tinha começado e a Polônia estava envolvida. Mas ele foi adiante. Tinha um talento especial. Era escritor. Começou assim, com 18 anos, no seminário. Escreveu um pequeno jornal. Era uma folha só. Chamou o seu jornal Milícia da Imaculada. Quer dizer, Exército de Maria. Uma folha só, ali dentro mesmo. Mas sentiram que era tão bem proposto que muitos quiseram ler. 5 anos depois, eram 100.000 exemplares que corriam pela Polônia, Tchecoslováquia, Rússia e assim por diante. Ele espalhou a boa notícia, escrevendo, mas a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista. Logo prenderam Maximiliano Kolbe e puseram num campo de concentração. Ele era escritor e era muito popular. Era perigoso para o regime. No campo, que já era cruel, tinha uma lei especialmente cruel. Se fugir alguém, 10 serão escolhidos imediatamente e morrerão. Condenação à morte. Fugiu alguém. 10 foram escolhidos. Entre eles um homem que chorou muito e disse: meu Deus, tenho 7 filhos. Quem vai cuidar da minha família? E Maximiliano se ofereceu para morrer no lugar dele. Claro, os comandantes riram, debochando, mas aceitaram. Tá bem, quer morrer, morra. Dia 2 de agosto de 1944, condenado à morte, foi levado para o lugar da execução. Deveria morrer de fome numa cela. E assim foi colocado ali. Morreu no dia 14 de agosto. Não foi Maximiliano parecido com Abraão, oferecendo a própria vida, mas ainda parecido com Jesus Cristo, que entregou a própria vida para salvar. Caminho cristão é esse caminho de fé. Assim, note, quando um pai ou uma mãe de família se sacrificam pelos filhos, fazem coisa semelhante, oferecendo a própria vida. Quando as pessoas se sacrificam pelos outros, um amigo pelo outro, como lembra a campanha da fraternidade, estão fazendo a mesma coisa. O Senhor fez isto para que nós sigamos o seu caminho. Não nos propôs caminho fácil, propôs o que há de difícil. Oferecer a própria vida, consagrá-la a Deus como testemunho da nossa fé. Que o Senhor aceite a nossa disposição e nos coloque também no seu itinerário. Chamados à amizade e acolhendo a palavra de Deus da missa de hoje, disponhamos-nos a oferecer a nossa vida,
sobretudo para orientar quem necessita. Não permitamos que alguém, nosso amigo, erre perto de nós, sem uma palavra de iluminação e de orientação. E se alguém tem boa disposição para seguir um caminho bom e reto, sejamos nós os primeiros a apoiar e a incentivar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,